Vamos falar sobre genética hoje. Você conhece algum conceito de genética? Tem alguma coisa já em mente? Você comentou da sua filhinha, né, que nasceu, que você, quando estava grávida, você era sangue O negativo, isso, né? Da última aula. E aí, a sua filhinha é sangue, qual que é o tipo sanguíneo dela? É O negativo? Olha só, um gene recessivo aí, dá pra gente aproveitar e brincar disso na aula. Bem, a gente vai iniciar hoje falando sobre genética, conforme eu tinha dito na outra aula, a gente perdeu uma semana, mas não ia fazer muita diferença porque eu acabei agregando as duas aulas nessa daqui, tá bom? Então, qualquer dúvida pode me interromper e a gente vai batendo um papo ao longo da aula. Bem, então assim, quando a gente vai falar de genética, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, que as primeiras elucidações que se dá sobre genética, ela está envolvido com hereditariedade, né, seria o caso de que, de alguma maneira, os indivíduos, né, de uma espécie, eles herdam características dos seus progenitores, né, dos seus pais, no caso. Então, isso começa já há muito tempo, já se elucida sobre isso, embora ali no século XIX, XVIII para trás, ainda não se tem um consenso de onde que vem isso, como que isso se dá, como isso é formado, né? Mas basicamente o que se diz lá no começo é que os filhos eles eram semelhantes aos pais, né? E então isso começa, né, os primeiros princípios sobre a herança, né, a herança genética. Então, de forma bem simples, né, a genética é uma parte da biologia que estuda, então, né, essas características que são herdadas, né, são passadas entre gerações, tá bom? E é que quando a gente fala sobre essas características que são herdadas por gerações, nós consideramos todas as espécies, né, inclusive plantas, animais que não necessariamente os seres humanos, como os demais seres, tudo bem? Então, essa hereditariedade, ela é constante em todas as espécies. Bem, quem a gente considera como o pai da genética, aquele o qual ele fala sobre os primeiros conceitos e ele, inclusive, publica alguns estudos sobre isso, é o Mendel, né? Provavelmente a gente já escutou o nome dele em algumas outras ocasiões, né? E ele é o principal responsável por conseguir nos dar algumas informações sobre de como que isso é passado, né, e estabelecer duas leis que são essenciais para o entendimento da genética. Mas, primeiramente, a gente tem que entender quem que é o Mendel, né? Bem, o Mendel, ele é um monge, assim, para a gente só entender aonde que ele estava situado, né? Ele, ele vem de uma família de camponeses, ele chega a estudar em algumas escolas ali na Europa. Ele estuda um pouco sobre alguma coisa sobre filosofia e também sobre história natural. Mas os seus principais trabalhos, eles começam a ser desenvolvidos quando ele, de fato, entra no mosteiro e aí começa a desenvolver os seus trabalhos lá. Ele trabalha muito com ciências agrárias, ele mexe com algumas coisas de plantações ali no mosteiro e ele ajuda a manutenção de algumas espécies, alguns conceitos de jardinagem ali, e lá ele inicia seus experimentos especialmente com ervilhas. Ervilhas é o que a gente vai usar como o foco aqui, que é o trabalho principal dele, que dá origem aos conceitos e às duas leis que levam o nome dele. Então ele começa a trabalhar com as ervilhas, ele começa então um aspecto de curiosidade, entender como que se dá a diferença entre diferentes tipos de ervilha. Especificamente aqui ele usa ervilhas verdes e ervilhas amarelas, com características de serem lisas e outra rugosa,
tá bom? E ele é considerado o pai da genética justamente porque com esses experimentos com ervilhas, ele descobre que se você cruza, né, ervilhas de cores diferentes, você começa a estabelecer ali um critério de herança, tudo bem? Um aspecto curioso que a gente pode falar do Mendel é que Mendel, ele vive num período muito próximo à época de Darwin também, só que Darwin, ele está ali na região da Inglaterra, o Darwin já ocupa uma cadeira numa universidade ali na Inglaterra, no Reino Unido, precisamente, né, e como Darwin já estava um pouco mais badalado, né, ele recebia muitos contatos. Mendel chega a escrever, né, o seu estudo, ele chega a tentar se comunicar com Darwin através de cartas, porém Darwin acaba ignorando ele. Obviamente, não necessariamente Darwin fez isso porque era Mendel, na verdade é só uma questão de desencontro de informação e muito triste isso, porque Mendel ele não é reconhecido em vida pelos seus trabalhos. Ele acaba, depois que ele publica seus estudos, um pouco depois ele assume um papel de um cargo um pouco mais superior no mosteiro que ele trabalhava, e aí aumenta muito a sua carga de trabalho, e tem outras tarefas que ele precisa lidar, e consequentemente ele interrompe seus estudos, e aí acaba que fica um pouco perdido esses estudos que ele publica, e aí só lá no século XX, quando começa a ter um conhecimento sobre outras coisas envolvendo a biologia, que se reconhece o trabalho do Mendel, né? Se reconhece a importância que ele teve ali para a genética. Então, vamos falar então sobre suas descobertas, né? A primeira lei de Mendel, que é uma das mais importantes, ela foi publicada entre 1865 e 1866, e ela é chamada como lei de segregação dos fatores. Né? E o que Mendel ele descobre, né, com esses experimentos, né? Ele descobre que ao cruzar ervilhas verdes com ervilhas amarelas, em algum momento, alguma geração, né, posterior ao primeiro cruzamento dessas espécies, ele começa a ter seres híbridos, né? Começa a ter seres ervilhas que, mesmo oriundas de plantas, né, que seriam, por exemplo, verde com verde, a próxima geração pode ser uma ervilha amarela, né? E aí, dessa maneira, ele intitula, né, que todas as características do indivíduo, ela é determinada por algum fator externo ali, que seria o gene, e o fato de você ter dois progenitores, né, o pai e a mãe, você herda, né, uma parte de cada uma parte de cada dos seus pais e de alguma maneira aquela característica ela se sobrepõe uma à outra, né? Então a gente começa a entender aqui que todas as características manifestadas elas parte de um conjunto de dois, né, um conjunto de uma dupla ali, a gente chama de alelo, isso daqui, tá bom, na genética, e aí, basicamente, você tem uma parte do seu pai e uma parte da sua mãe, né, então, se seu pai tem cabelo preto e sua mãe tem cabelo castanho, você vai receber um gene de cada, né, você vai receber um gene do seu pai e um gene da sua mãe. Pode ser que você herde o gene do seu pai cabelo preto e da sua mãe cabelo castanho fique inativo. Então você manifesta a característica do seu pai. E aí isso vai no decorrer a todas as suas informações genéticas. Tudo bem? E aí por quê, né? Por que Mendel ele inicia, né, esse experimento e como que ele começa a descobrir isso, né? Primeiramente, para ele prosseguir com esse experimento, ele começa a fazer uma, uma espécie de filtragem para que ele consiga ter sementes que sejam puras, sejam sementes que não tenham características de cruzamento com outra espécie no seu histórico, né, no seu histórico familiar, no caso ali das ervilhas. Então, para isso,
ele cultiva sementes tanto verdes quanto amarelas separadamente por pelo menos 5 gerações, para que ele, de alguma maneira, tenha certeza que as 5 gerações não tenha uma intercorrência de uma característica que não seja a que ele está cultivando. Então, no caso da ervilha amarela, ela, durante 5 gerações, ela dá origem a ervilhas amarelas, e da mesma maneira com as ervilhas verdes, né? Tem 5 gerações minimamente seguidas por 5 ervilhas verdes. E aí, quais são os motivos dele escolher ervilhas, né? Por que escolher ervilhas, né? Para a gente entender aqui e tentar aproximar do nosso mundo real e como que isso se aproxima, né, da genética do ser humano também. Bem, primeiramente ele escolheu ervilhas porque era fácil cultivar, as gerações elas evoluíam de uma maneira rápida o suficiente para ele poder conseguir observar isso em um curto espaço de tempo. Imagina que se ele fizesse isso com uma espécie animal, por exemplo, daria muito mais trabalho para ele poder conseguir fazer esses experimentos, né? Imagina ele esperar 5 gerações, por exemplo, de ratos ou 5 gerações de coelhos, né? Então, assim, ele levaria mais tempo para poder conseguir chegar no mesmo objetivo, por isso que ele escolheu as ervilhas. Ele consegue produzir, né, as ervilhas ele consegue produzir um número grande de descendentes, então ele consegue descartar se caso algum cultivo ali de alguma maneira não vingue, alguma plantinha morra no meio do processo, então o fato dele ter muitos descendentes, ele minimiza algum retrabalho. As variedades e as características dessa semente é fácil observar, né, é fácil identificar. Um ciclo de vida curto, né, conforme eu disse, então isso permite que ele consiga fazer mais gerações em pouco tempo. E também é uma planta fácil para ele fazer a polinização artificial, né, ele não necessita, por exemplo, de uma estrutura de outros organismos biológicos para ajudar na polinização, como abelhas, ou passarinhos, ou alguns insetos. Né, ele mesmo conseguiria fazer essa polinização manualmente, de maneira artificial, né, para poder conseguir produzir novas gerações. Por isso que ele escolhe, então, as ervilhinhas para poder fazer esse experimento. Então, aqui, só para a gente poder reforçar, né, qual que seria, então, a primeira lei de Mendel? A primeira lei de Mendel aqui, então, seria que todas as características do indivíduo, né, ela é determinada por gene, que se segregam, eles têm uma separação que vem dos seus descendentes, né, e você transmite isso para a sua próxima geração, tudo bem? E aí vai manifestar uma dessas características, ou vai manifestar a característica do pai, ou manifesta a característica da mãe. Então essa é a primeira lei de Mendel, né? Que eu expliquei sobre a plantinha. E aqui é mais ou menos como que ele observou, né? Conforme ele prossegue os experimentos, o que ele acaba observando, né? Então, vamos aqui compreender primeiramente que tanto essa geração aqui, ó, inicial, né? Tanto essa geração aqui, verde quanto amarela, ambas passou por aquele processo de garantir a pureza daquela semente, né? Então, aqui não é a primeira geração dessa sementinha, ele já garantiu isso com algumas gerações anteriores, para ele garantir que 100% de gene amarelo está aqui e 100% de gene verdinho está aqui, né? Então, o que a gente tem nesse desenho aqui, né? Ó, a primeira geração, né, que ele utiliza, pura, ele tem, então, uma verde e uma amarela, e aí ele cruza as duas. E aí ele percebe, né, que a primeira geração desse cruzamento vai manifestar alguma dessa característica. No caso aqui, manifestava a característica amarela. Aí ele pegava a primeira geração da amarela, ele fazia um novo cruzamento, né? No caso aqui, ele usa duas ervilhas amarelas que pertencem a esse mesmo cruzamento, tudo bem? E aí ele cruza amarelo com amarelo. E aí percebe que quando ele faz esse segundo cruzamento, né, a geração F2, né, a segunda geração aqui, ele tem uma ocorrência de 3, né, ervilhas amarelas para uma ervilha verde. E aí ele determina, então, que mesmo que essa semente, que resultado desse cruzamento entre o verde e amarelo, tenha sido amarela,
ainda há um gene que não se manifestou, que seria o gene da semente da ervilha verde, presente nesse código genético aqui, que ele fica ali inativo. Em algum momento, quando vai se passando essas informações genéticas para novas gerações, ele pode vir a se manifestar. Tudo bem? E aí, como que a gente observa isso aqui com essas letrinhas que a gente usa para guiar? Aqui, no caso, ele usa Vzão e Vzinho, né? Um V maiúsculo, um V minúsculo, mas também a gente vai encontrar isso como Azão, Azinho, né? Que nada mais é do que maneiras didáticas da gente observar isso. Tudo bem? Tem alguma dúvida, bem? Tá tranquilo até aqui? Então, aqui, ó, ele utiliza, então, o Vzão para amarelo e o Vzinho para verde, né? Veja bem, ó, você herda, né, para formar o seu par, né, para você formar o seu par no seu gene ali, você tem que ter um alelo da sua mãe e um alelo do seu pai. No caso da sementinha aqui da primeira geração, ela tem exatamente isso, né, ó, ela tem um Vzão e tem um Vzinho, tudo bem? E aí, por que ela ficou amarela? Ela ficou amarela porque a característica predominante, nesse caso, é da semente amarela. E por isso que ela ficou amarela, porque uma vez que ela tem o Vzão, a letrinha maiúscula ali, que é a predominante, ela se sobressai sobre a recessiva, que no caso seria a verdinha. Por isso que ela manifestou aqui a corzinha amarela, porque ela se sobrepõe aqui. Novamente, quando ela tem esse cruzamento, ó, ela tem um Vzão, Vzinho, um Vzão, Vzinho, porque elas são filhas da mesma geração. E aí o que acontece? Olha o que aconteceu aqui embaixo, né? Ela tem uma filha que é Vzão, Vzão, que é semelhante àquela geração primária. Ela tem duas filhas que é Vzão e Vzinho, e uma filha Vzinho, Vzinho, que é igual a essa daqui, que aí, no caso, ficou a verdinha. Por que se dá isso aqui, né? Isso aqui se dá porque há uma chance de 75% das sementes que possuem o gene predominante manifestar a característica dominante, e uma chance de 25% da característica recessiva ela aparecer. Então, basicamente, aqui a gente faz uma tabelinha mesmo, tá bom? Então, como que seria? Ó, quais são os possíveis combinações desse cruzamento aqui? A possível combinação é, primeiro você herda o Vzão do pai e o Vzão da mãe. É uma chance de ocorrência dessa próxima geração herdar, né? Ela herda o Vzão, que seria essa primeira aqui. Qual seria a outra chance? Eu herdo o Vzão do pai, Vzinho da mãe. E aí eu tenho aqui, ó, Vzão do pai, Vzinho da mãe. Como o Vzão representa o amarelo e é predominante, a prog é predominantemente amarelinha, tudo bem? Qual é a terceira chance que a gente tem de cruzamento? Eu herdo o Vzinho do pai e o Vzão da mãe. E aí eu tenho Vzão da mãe, Vzinho do pai. Como ambos são amarelos e o predominante é amarelo, continua sendo amarela. E aí qual que é a quarta chance de ocorrer aqui a geração 2? Eu tenho o Vzinho do pai e o Vzinho da mãe. Quando eu tenho dois Vzinhos, né, eu tenho duas características recessivas se combinando e sendo herdadas, eu tenho a característica recessiva sendo manifestada. Tudo bem? Vamos usar de exemplo o caso da sua filhinha. Ela tinha, vamos considerar então aqui pai e mãe, tá bom? Qual que é o sangue do seu marido, do pai da sua filha? Você lembra? O negativo. O seu é o negativo, mas e o dele? Também. Só que como a médica não sabia, ela mandou ele fazer um exame para ver se era negativo. Se não Tá. fosse negativo, eu ia ter que tomar uma injeção, porque podia ser que ela viesse realmente com sangue positivo, entendeu? Ia dar algum. Não entendi direito o que a médica falou. Sim, eu vou te explicar justamente usando esse fator genético, tá bom? Vamos lá, ó.
O O negativo, tanto o seu quanto do pai da sua filha, do seu marido, não sei se vocês estão casados ainda, ele é recessivo. Então, ele é o Vzinho, tá bom? Ele é o Vzinho. Sim. Então, o que aconteceu ali, né? Você tinha você tinha dois genes recessivos aí se manifestando no seu sangue O negativo. Você tinha o Vzinho. E ele também tinha Vzinho. Tudo bem? Sim. Consequentemente, né, você tinha Vzinho aqui, Vzinho aqui. E aí, a chance do seu neném nascer com a característica recessiva Vzinho era maior, porque ambos de vocês tinham a característica recessiva predominante, ela tava manifestada em ambos de vocês. Aqui nesse exemplo aqui da ervilha, que a gente usa mais didaticamente, a gente não leva em consideração que você está carregando a herança também de outras gerações, né, da sua família. Mas você não tem só o seu outro alelo não necessariamente poderia ser um O negativo, tudo bem? Poderia ser, por exemplo, o O positivo. E aí, no seu caso, manifestou o recessivo O negativo, entendeu? Mas você poderia ter, você tem um É outro, positivo ela, né? você tem um outro alelo aí no seu gene que não necessariamente é o O negativo. Então, poderia acontecer da sua nenê ela ter esses 25% de chance aqui de manifestar um gene que você não manifestou e nem o seu marido, entendeu? Que poderia ser um outro tipo sanguíneo. Tudo Ela bem? pode herdar a genética de avós, Bruno? Então, Ou se, não? se, se a genética é passada para o seu gene e ele não tá predominante porque ele não, entre aspas, ganhou do outro, sim, né? Imagina aqueles Nossa, que casos, louco isso. ó, porque vamos tentar dar um exemplo aqui, ó. Imagina um caso que é o seguinte: você tem um olho castanho, o seu marido tem olho castanho, só que a sua mãe tem olho cor de mel. E a sua Uhum. filha nasceu com cor olho de mel. O que aconteceu aí? Vamos usar esse desenho aqui como exemplo. Seu marido castanho, você castanho, tá bom? Qual que é o alelo dominante aqui do que o castanho é um olho dominante, por isso que ele é mais comum. Qual que é o alelo que representa o olho castanho? É o Vzão, tá bom? O Vzão. Então assim, ó, você manifestou o olho castanho porque o dominante seria o Vzão aqui no castanho nos dois. O Vzinho, ele não está se manifestando, né? Veja bem, ó, o Vzinho representa a ervilha verde. Como ela é amarela, ela não está manifestando verde, porque a predominante é amarela. Mas o verde também está aqui. Ele está inativo. Tudo bem? Representado pelo Vzinho. Uhum. Então, vamos voltar ao exemplo. Se a sua mãe tem um cor olho de mel e o seu pai tinha um olho castanho e você herdou o olho castanho, a cor mel, ela está representada pelo gene recessivo Vzinho. Ela só não está manifestada em você. Tudo bem? Entendi do que você está falando. Você quer dizer, então, que a genética é o que tem a genética maior. Exemplo, a minha irmã, ela tem um nariz grande igual ao do meu pai. Ela, então, herdou a genética do meu pai aí, né? Sim, o alelo É que se visão, né? manifestou, isso, o alelo que se Visão. manifestou é o do seu pai. Aí o que a gente depois tenta entender mais pra frente, né? É claro, nesses exemplos que são um pouco mais cotidianos, algumas coisas são mais fáceis a gente atribuir como o gene predominante, né, o dominante e o gene recessivo. No caso, por exemplo, da cor do olho, a gente sabe que o castanho, ele é dominante se a gente comparar com azul, se a gente comparar com verde. Por isso que a gente tem uma incidência maior de castanho do que de azul ou verde no mundo. Justamente porque qual que é a tendência, né, do gene recessivo no caso do olho azul? Ela é só de 25% se você tiver pais que têm olho castanho, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, por isso que essas características a gente chama de recessiva, porque elas vão, de alguma maneira, perder preferência em se manifestar quando uma dominante sobre ela está junto no conjuntinho dos auréolos aqui. Tá bom? Então, Entendi. Então, na genética tem um predominante, um maiorzão, né? sim, sempre vai ter um gene predominante e um gene recessivo.
tá bom? Sempre vai ser assim, né? Ah, beleza. Tipo assim, você pode ter dois genes, por exemplo, dois castanhos, né? E você vai ter dois dominantes. E aí, quando você tem dois dominantes, assim, ó, que nem nesse caso aqui, ó, esse caso do Vzão, ou aqui que é Vzinho, Vzinho, aí a gente chama isso aqui de homozigoto. É quando o indivíduo é homozigoto. Por que homozigoto? Homo de igual. Então, ele herdou a mesma característica presente no pai e na mãe. Então, se a mãe tem olho castanho e o pai tem olho castanho e o nenê nasceu com olho castanho, então provavelmente ele pode ser, né? Ele também pode estar aqui, tá bom? Mas assim, grandes chances dele ser um homozigoto também, tá bom? Que ele pode ter vesão. Se ele tem, por exemplo, olho azul e o pai e a mãe têm olho azul, ele tem Vzinho. Então ele é um homozigoto também. Se ele tem Vzão e Vzinho, ou Azão e Azinho, tanto faz, né? Ele é heterozigoto. Tudo bem? Qualquer coisa depois eu explico Bruno, melhor. Oi. deixa eu te perguntar uma outra pergunta. A gente herda a genética também do jeito do pai e o jeito da mãe? Ou eu tô doida? Tipo, o Você jeito, assim, meu diz. pai era muito calmo, minha mãe já é mais nervosa. A gente herda, os filhos herda o jeito de pai e mãe ou não jeito não? Só a genética. Genética que você fala só é os traços, né? Isso é Espera um pouquinho. genética. Espera um pouquinho que eu vou tirar essa dúvida num slide um pouco para frente aqui. Assim, é não e sim, tá bom? É não e sim, mas eu vou explicar um pouco melhor no slide para frente. Só deixa eu terminar a segunda lei de Mendel e aí a gente vai um pouquinho mais para frente. Fechou. Tá, então vamos lá. A segunda lei de Mendel, ele continua com seus experimentos, né? E aí aqui ele cruza, né, as ervilhas que ele observa mais de uma característica. Que no caso ele não está vendo só ervilhas verdes e amarelas, mas ele também está vendo ervilhas lisas, né? Ó, no caso ele tem ervilha amarela lisa e ervilha verde rugosa, tá bom? Então assim, a característica lisa ou rugosa também é uma característica genética, que também vai ser herdada pelas gerações seguintes. Tudo bem? Então, assim, pensa que geneticamente todas as características que a gente tem no como indivíduo, como ser, era herdada dos nossos pais, tá bom? Então, tudo. E nas ervilhas a mesma coisa, até a textura dela, no caso, lisa ou rugosa. E aí, quando o Mendel ele faz, né, o cruzamento, ele nota que você pode ter, por exemplo, ervilhas amarelas lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, verde rugosas, e isso vai se manifestar também conforme a predominância do gene ali. E aí, o que ele descobre, né, com essa segunda lei? Ele descobre que, assim, ó, as diferenças, né, de uma característica, elas são herdadas independentemente da outra. Ou seja, você pode ter, você poderia ter uma semente amarela, que no caso é lisa. Você poderia ter a filha de uma semente amarela lisa com uma ervilha verde rugosa. Você poderia ter uma filha amarela rugosa. Tudo bem? Você poderia ter a característica de um, né, e uma outra característica do outro. Tudo bem? Então, essa segunda lei de Mendel, ele traça a ideia de que as características que são herdadas, elas são independentes, ou seja, elas não influenciam uma na outra. Então, você pode, por exemplo, herdar a cor do olho da sua mãe, você pode herdar o nariz do seu pai, o tom de pele do seu pai, a textura do cabelo da sua mãe, a cor do cabelo do seu pai, independentemente. Tudo bem? Então, a segunda lei de Mendel traça essa ideia, traça que as características elas são independentemente herdadas. Para a gente avançar um pouquinho no conhecimento de genética, né? Lembra que Mendel ele estabelece esses trabalhos lá no século XIX, só que ele não ganha notoriedade, né? Tipo, sobre esse trabalho. Esse trabalho começa a ganhar um pouco de notoriedade conforme acontece outras descobertas na ciência.
E aí uma delas é a descoberta do DNA. E aí é quando se descobre a dupla hélice, se descobre a formação do DNA, se descobre, então, que há ali o DNA, ele é um conjunto de bases hidrogenadas, aí o conjunto dessas bases formam um gene, né? O conjunto desses genes ali vai formar um cromossomo, e aí começa então a enriquecer melhor esse conhecimento sobre genética. A gente falou um pouquinho já sobre DNA na aula de transcrição e tudo mais. A gente também fala sobre a transcrição, por exemplo, do DNA em RNA e RNA em proteína, que também está presente no código genético, né? A receitinha lá que a gente até usa a analogia do bolo ali. Então, essas descobertas, elas começam, então, a enriquecer o conhecimento sobre genética. Então, pensa que lá no século XIX, Mendel, ele faz os primeiros estudos com as ervilhas, ele começa, então, a notar, então, que há uma característica de herança, você começa a herdar entre gerações, e aí, mais para frente, no século XX, a gente tem a descoberta, então, do DNA, logo depois, a gente tem aqui em 1958, né, estabelecendo um dogma central, que é aquele dogma da trinca, né, das bases, que a cada trinca você tenha recruta um aminoácido, e aí o conjunto de aminoácidos começa, então, a formar a proteína, tá bom? Então, assim, é só um avanço da ciência, a gente começa a entender um pouco mais como que a genética começa a se moldar para os dias atuais. E aí aqui, quando a gente entra, né, nos conceitos, né, do DNA, né, da manifestação dessas características, a gente, então, né, só para reforçar, a gente tem um gene, né, que é uma sequência do DNA que codifica uma característica específica, que a gente já falou isso em outros momentos. E aí aqui entra, por exemplo, essa dúvida que você teve sobre o jeito. Não necessariamente o jeito, tá bom? Porque o jeito, assim, no sentido de comportamental de algumas coisas, não necessariamente está ligado à genética, mas sim está ligado a uma manifestação cultural e social. E aí, obviamente, né, que quando inserido culturalmente em algum determinado ambiente, por gerações, isso pode mudar algumas características genéticas. E aí a gente fala disso, né, quando a gente chama isso de fenótipo, tá bom? O que seria o fenótipo? O fenótipo, né, são características observáveis, né, ou caracteres de um organismo ou população, como morfologia, desenvolvimento, comportamento, tá bom? Mas aqui nesse caso não seria comportamento só que nem você citou, do tipo ser mais estressado ou menos estressado, ou ser mais preguiçoso ou não. Aqui a gente fala de comportamento sobre a relação com o meio. Como assim? Vamos tentar fazer por partes. Primeiro, né, o que a gente pode, por exemplo, olhar, né, quando a gente fala de morfologia, desenvolvimento, né, essas coisas no fenótipo. A gente começa a observar, por exemplo, algumas características que elas podem se manifestar de acordo com a mudança de hábito mesmo. Então, imagina o seguinte, se você tem uma população que ela está presente em um país no qual o acesso à proteína, por exemplo, né, proteína de animal, ela é mais escasso, e isso acontece por gerações, a gente vai ter manifestações fenótipas que vão se diferenciar de uma outra população que tem acesso, por exemplo, a essa proteína. E aí isso começa a diferenciar algumas populações. Dá um exemplo mais lúdico aqui. Imagina uma população, esse exemplo da proteína animal, por exemplo, imagina uma população que ela não consome uma proteína animal em abundância como outra. É de se esperar que, através de algumas gerações, por exemplo, essa população que estava escassa de algum tipo de proteína ou algum tipo de nutriente, manifeste, por exemplo, uma estatura diferente da outra, manifeste, por exemplo, alguma composição corporal do tipo músculo, gordura estocada, estatura, né? Algumas coisas desse tipo, ela vai se diferenciar de uma população a outra.
simplesmente porque no ambiente e na cultura, na maneira que a população ela se desenvolve, tinha alguns elementos que mudariam isso, tá bom? O que eu posso falar de comportamento que mais se aproxima do que você tirou como dúvida? Eu posso usar como exemplo o alcoolismo. O alcoolismo como doença, né? Aquela pessoa, por exemplo, que é alcoólatra diagnosticada, ela tem um quadro clínico, né? Ela precisa se medicar, ela precisa de um acompanhamento médico. Quando isso é manifestado por gerações, o exemplo do alcoolismo, vamos supor que o seu bisavô ele fosse um alcoólatra diagnosticado, né? Doente, ele precisa de um tratamento. Seu pai também ele é um alcoólatra no mesmo nível. A chance de você ser alcoólatra é muito maior, né, do que alguém que não tenha o histórico familiar do alcoolismo. Por quê? Bruno, Oi, pode isso falar. serve também para uma pessoa que é dependente de química, porque é uma doença, né, que fala, né? E aí a pessoa que usa, no caso, passaria para de geração, você tá falando, né? Então, é que eu tô dando um exemplo do alcoolismo, não necessariamente porque é uma dependência química somente, tá bom? Mas é porque se sabe do Ah, alcoolismo entendi. que existem estudos do alcoolismo. Sobre outras drogas eu não sei dizer, por exemplo, o uso de alguma outra substância como, sei lá, cocaína, crack ou algum outro tipo de droga, eu não sei dizer porque eu não tive contato com algum estudo que fale sobre isso. Sobre o alcoolismo, já se há estudo mesmo, porque há uma predominância genética de que uma pessoa que é alcoólatra, ela, não necessariamente todo alcoólatra ele herdou, tá bom? O alcoólatra ele pode desenvolver socialmente isso, mas as chances de uma geração que tem descendência de pessoas que eram expostas ao álcool e manifestaram o alcoolismo como doença, a chance dessa geração posterior também se tornar alcoólatra é muito maior do que um indivíduo que não tem esse histórico. Então, assim, há um Sim. componente genético que ele se manifestou conforme o contato com alguma substância. No caso aqui, a gente usa a substância do álcool, tá bom? Mas assim, no caso nesse caso específico que a gente está utilizando, né, não é apenas uma geração, tá bom? Então assim, imagina que para esse componente genético aí se tornar, né, parte do seu DNA, ele se tornar uma alteração, uma mutação no seu gene que possa passar para uma geração futura, você necessita que isso esteja presente em algumas gerações, né? Essa característica ela tem que ser, de alguma maneira, repassada. Ela tem que sobreviver a algumas gerações para poder, em algum momento, se manifestar numa geração futura. Lembra que no experimento do Mendel, que ele usa 5 gerações de ervilhas para ele poder garantir que a ervilha era pura? Né? Então, imagina que pode acontecer isso. Você pode ter, por exemplo, alguma característica ali de 3 gerações atrás, que ela pode ser manifestada agora. Porque você só estava recebendo esse código genético como recessivo, ele não se manifestava, né, o predominante sobrepunha, só que em algum momento o recessivo ele pode se manifestar, né, em alguma geração futura. Então, assim, Bruno, pode falar. então, é porque, olha, o que você está falando, não sei se entraria nisso aqui também. Uma pessoa que ela tem, que ela bebe muito, muito, tipo assim, ela bebe muita bebida, ela fica uma pessoa alcoolizada, ela até faz tratamento e tudo. Aí essa pessoa, no caso, ela tem uma doença que como é que fala? É porque assim, tem predisposição a viciar na bebida, porque tem pessoas que não têm. Aí eu acredito que entra nesse negócio que você falou da genética aí, você Uhum, entendeu? Porque o uhum, ser sim, humano é diferente um do outro. O meu irmão mesmo, ele bebe, só que por sorte, eu vejo, ele não é uma pessoa viciada. Tem pessoas que bebem que tem que até fazer tratamento, que eu já vi de alcoolismo, né? Que eu não sei se você já viu, que a sim. pessoa chega a nível de tratamento, mas é por causa, acho que isso que entra isso daí da genética, que a pessoa
tem pessoas que têm predisposição ao vício e outras não têm, entendeu? Sim, sim. Essa predisposição ela pode vir de fator genético, que nem eu tô dizendo aqui, pode sim ser manifestado. Só que assim, não necessariamente, nesse caso, né, específico do alcoolismo, não necessariamente toda ocorrência de um alcoólatra deriva de uma predisposição genética. Pode ser também manifestações sociais, tá bom? Uhum. Imagine, porque assim, isso aqui é um assunto que é importante, porém é um pouco delicado, porque assim, o álcool ele é uma droga que causa uma dependência química. Se você vicia seu organismo em álcool, independente se você tem ou não predisposição genética, o seu organismo ele te pede mais álcool, né? Você entra numa certa abstinência. Então, assim, é claro, tem pessoas que têm predisposição ou não. Não necessariamente é genética. Porém, nesse caso, existem estudos que reforçam a tese que, em alguns casos, sim, é genético. Então, assim, o que se recomenda? Se você é filho de pais alcoólatras e você tem histórico na família de alcoolismo, a chance de você ser alcoólatra é muito grande. Então, o que recomenda? Recomenda que o uso de álcool ele tenha que ser feito, ou ele tente ser postergado até os 25 anos, mais ou menos, né? Por quê? Porque até os 25 anos, mais ou menos, é onde está tendo a sua maturação cerebral, né, do seu sistema nervoso, e ainda está maturando até os 25 anos. Como é uma característica que, segundo os estudos, ela tem mais chances de ser manifestada se você introduz esse elemento químico antes da maturação cerebral, a chance de você se tornar alcoólatra é maior. Se você introduz o álcool pós a maturação cerebral, a chance do alcoolismo se manifestar é muito menor. Eu não lembro os dados agora aqui, eu não queria dar um dado errado para você, mas é algo assim em torno de tipo 90%. Se você tem pais e avós alcoólatras e você bebe álcool, você ingere álcool com frequência antes do 25 anos, a chance de você ser alcoólatra é 90%. Se você consome depois dos 25, a chance cai para tipo assim, 15%. Entendeu? Sim. Só para você entender. Outro caso também envolvendo genética também, essas mães que fazem uso de até de bebidas durante a gestação, ou elas têm algum vício também, isso pega na criança, né? Porque a mãe passa nessa genética, ou não, sei lá, não pega. Aí o caso não seria necessariamente que é um gene que ela está passando para a mãe. O que acontece é o seguinte: lembra quando a gente teve a aula de. Você estava presente na aula de transcrição, ou se você viu a aula de transcrição de DNA, de RNA, que faz as proteínas? Uhum. Lá eu passo rapidamente falando sobre, por exemplo, mutação, né? Alguns tipos de mutação. Né, pode acontecer ali mutação porque quando copia ali as bases, os aminoácidos, pode ter algum tipo de erro. Pode ter erro de vir uma base a mais, vir uma base a menos, ou ele trocar alguma base no lugar da outra. Isso são características de mutação. Às vezes isso é normal, isso garante a diferenciação das espécies, porque isso garante que haja a diferença entre indivíduos, né? Porque a mutação faz com que haja evolução em alguns casos, né? Adaptação a algum meio, adaptação a algum alimento, adaptação à temperatura e tudo mais, né? Pensa que existem várias espécies, por exemplo, de sementes, né, de árvores que se adaptam a um habitat, né, uma umidade maior, menor. Então, assim, isso faz parte. O que acontece é que algumas substâncias ingeridas durante a gravidez, elas podem aumentar a incidência de mutações. E aí, alguma dessas mutações, elas podem, sim, comprometer o bebê. Pode causar uma doença genética de fato, pode causar alguma síndrome, entendeu? Porque, no caso, essas substâncias, elas forçam uma mutação no Ah, gene. então é por isso que quando a gente tá no período de gestação, a medicação mesmo não podia nada, assim. Sim, Acho porque que era ela só pode alterar. paracetamol. O, Porque fa é o que o, você falou, né? Por causa disso aí. sim, o fato de ser um indivíduo, né, o bebezinho aí, ele tá em desenvolvimento, ele tá fazendo replicação, né, ele tá fazendo várias mitoses, né, para poder crescer e aumentar, então a atividade celular dele tá intensa, né, tá absurda. E aí, se você insere substâncias que interferem na atividade celular e pode
propiciar essas mutações com mais facilidade, aí isso vai ser observado com mais facilidade também. Por isso que esses elementos eles são evitados na gravidez. E controlados, mesmo os que são liberados, eles são bem controlados, né? Como alguns de alguns remédios. O pré-natal, eles são bem regrados, assim, muito, não deixa nada, você não pode fazer nada. Só carregar o bebê e cuidar. Então, aqui, ó, só pra gente prosseguir, então, nessa parte de fenótipo, então, tá envolvido, então, nessas coisas mais externas, observáveis, e o genótipo é aquilo que tá mais na sua genética mesmo, né? Então, é aquilo que o ambiente não necessariamente vai conseguir alterar. Como, por exemplo, a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo e tudo mais, tá bom? E a gente chama isso de genótipo. Aqui, eu não vou explicar muito isso, porque eu acho que abordei ao longo da explicação, que seria a dominância e o recessivo, tá bom? Então, assim, a dominância é então, aquele gene que ele se sobrepõe, porque ele, de alguma maneira, expressa e ele tem um domínio maior, e o recessivo é aquele que é uma característica que tem uma dificuldade um pouquinho maior de ser expressada. E aí, só para a gente poder terminar a aula, a gente vai explicar um pouquinho sobre heredogramas, que é uma espécie de representação gráfica de parentesco genético, árvore genealógica e tudo mais, que é bastante cobrado no vestibular, tá bom? Como funciona, né, a interpretação, né, desse gráfico aqui? Esse gráfico funciona mais ou menos assim. Existe um consenso, mais ou menos, da gente conseguir estabelecer isso como desenho. Geralmente se usa círculo para mulher, quadradinho para homem. Eles pintam, ou eles grifam, ou eles colocam algum tipo de sinalizaçãozinha para a gente poder identificar no gráfico quando a gente está falando de algum indivíduo que é afetado com uma característica. Aqui não necessariamente ele vai falar qual característica, é só para você ter uma ideia, né, de quando é manifestado, por exemplo, uma característica específica. Aqui eles colocam alguns outros elementos que se utilizam, né, por exemplo, quando a gente vai falar sobre gêmeos, né, com casamento, que eles usam o tracinho, e o casamento consanguíneo, que eles usam 2 tracinhos. Mas o mais comum mesmo é a gente ver esse tipo de formação, tá bom? Nos heredogramas, tá bom? Esse tipo de formação. Eu vou dar um exemplo aqui mais para frente, a gente vai fazer um exercício juntos para você conseguir entender como que a gente vê isso em prova, tá bom? Primeiramente, como que a gente interpreta, né, esse desenho? Geralmente, como que eles colocam? Não necessariamente eles colocam os números, tá bom? Os númerozinhos aqui, mas basicamente, no topo do nosso gráfico, a gente considera que seria a primeira geração, né? E aí a gente vem seguindo em ordem, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, tá bom? Aí indivíduo 1, indivíduo 2, né? Indivíduo 1, indivíduo 2, aí aqui 3, 4, a gente sempre vai enumerando eles para a gente poder só facilitar o entendimento. Lembra aqui quadradinho pai, bolinha mãe, né? Homem e mulher. Então cruzamento, e aí desse cruzamento tem os filhos, né? Então, se a gente segue aqui, ó, a setinha, a gente tem um filho aqui e um filho aqui. Então, esse casal aqui teve 3 filhos. Desses 3 filhos aqui, o que a gente consegue observar? A gente consegue observar que esse filho aqui, ele herdou, então, essa característica aqui, tá bom? Esse filho e esse filho, seria do pai. Pegou da mãe. Esse aqui herdou da mãe, tá bom? Aqui há um novo casamento, né? Um novo cruzamento aqui. E aí a gente tem um novo filho aqui. Aqui há um novo cruzamento e a gente tem mais 2 filhos aqui. O que a gente observa aqui nesses 2 aqui, então? A gente observa que ele tá pintadinho. Ele herdou isso dos pais? Não. Ele herdou isso de quem? Né? Ele herdou isso aqui, ó, do avô, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Ele herdou do pai, porém o pai herdou do avô. E aí esse aqui, por exemplo, ó, ele herdou o da mãe, aqui, né, e consequentemente estava presente também aqui nessa sequência. Isso aqui é só para a gente entender como interpretar, e aí a gente vai fazer agora 2 exercícios, só para a gente treinar um pouquinho isso, tá bom? Sim. Vamos aqui fazer então o primeiro exercício aqui, ó. O primeiro exercício é da UFMG, que é um exercício bem simples. Ó, desconsidera que isso aqui que tá errado, tá bom, na prova. Eu peguei da própria prova. O normal é o sem pintar, tá bom? E os afetados seriam os traçadinhos. Então aqui, ó, vamos lá.
Numere no heterograma as seguintes gerações: 1, 2, 3 e 4 e os respectivos indivíduos. Em seguida, responda as questões. Então, assim, ó, basicamente, o que a gente teria que fazer aqui para enumerar, né? Para a gente fazer as gerações. Essa seria a geração 1, geração 2, geração 3 e geração 4. Tudo bem? Nenhuma dificuldade aqui, né? Uhum. Quais seriam, como que a gente numeraria, então, os indivíduos? Indivíduo 1 e 2, indivíduo 3, se a gente for fazer na sequência, né, seria 3, 4, 5, 6, 7, ou se fosse fazer por geração, seria geração 1, indivíduo 1 e 2, geração 2, indivíduo 1, 2, 3, 4, 5, e por aí por diante. Tudo bem? Sem nenhum Sim. segredo. Então, vamos lá. A gente colocou, então, as gerações e também enumerou os indivíduos. E aí, vamos responder, então, essas 4 perguntinhas aqui, ó. Quantos homens estão representados nessa genealogia aqui? Quantos homens? Então, é fácil, né? Só contar os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 homens. Tudo bem? É fácil assim, é? No começo, sim. Ah, tá. Não, assim, mas Assim. não é muito difícil, não. Não é muito difícil, não. Na verdade, não tem dificuldade. É só uma interpretação mesmo de desenho, tá bom? Isso aqui não é difícil. Quantas mulheres estão representadas? Novamente, só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos indivíduos estão representados? A gente só soma os dois, tá bom? 11, e aí com 9, a gente soma os dois. E quantos afetados? A gente então tem aqui 3 afetados. Tudo bem? Isso aqui é só para a gente exercitar como que a gente, como que a gente enxerga, né, esse gráfico aqui. Então, sem segredo, aqui ele, né, a gente contou todos bonitinho. 9, 13, 22, total, né, somando os dois, e 3 afetados, né. Agora vamos para uma perguntinha para a gente exercitar um pouquinho melhor isso aqui, né, ó. Aqui fica um pouquinho mais difícil. Vamos ler junto, então, essa pergunta do Einstein aqui, ó. No heterograma a seguir, as pessoas indicadas por 2, 1 e 3, 2, né, são afetadas por uma característica específica, né? Então, o que aí está dizendo então? Está dizendo aqui, ó, o 2, 1, ó, geração 2, indivíduo 1. E na geração 3, o indivíduo 2. Geração 3, indivíduo 2. Esses dois aqui são afetados. E aí agora a gente vai tentar entender, então, o que aí quer que a gente responda aqui, né? Ó, após a análise do heterograma, é correto afirmar que trata-se de uma característica. Então vamos lá, ó. Uma dessas está certa, tá bom? Então aqui, ó. Qual que é a correta? Vamos então ler uma a uma e vamos entender qual que é a correta. Ó, é uma característica recessiva e ligada ao sexo. E a probabilidade do casal indicado no segunda geração, indivíduo 2, que seria isso aqui, e o indivíduo 3, né, ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 50%, né? É correta essa alternativa? Vamos ver aqui, ó. 2, ó, esse indivíduo, esse homem com essa mulher, a criança do sexo masculino ter, né, a característica é de 50%. Ó, essa informação, primeiro que assim, a gente tem duas coisas que tá incorreta nela. Primeiro é que ela não tá ligada ao sexo, tá bom? Não é uma característica ligada ao sexo, porque a gente tem, por exemplo, indivíduos aqui, ó, como por exemplo, esse indivíduo que é mulher e esse indivíduo que é mulher, que não manifesta a característica. Se você tem, né, indivíduos, mulher ou homem, que alguns manifestam, outros não, a gente não consegue dizer se é ligado ao sexo ou não, porque falta mais informação, tá bom? Então a gente não consegue ligar isso ao sexo, porque a gente aqui não consegue entender se realmente não afeta homens, porque tem poucas gerações aqui. Então tá errada por conta disso, e também tá errada pelo fato de ser 50% afetar homem, porque também a gente tem poucas gerações, a gente não sabe medir isso aqui, tá bom? Então essa aqui estaria errada. O Eduardo é o próximo professor? Eu tô terminando, tá bom? É o último slide. Eu tô aqui, mas fica à vontade, tá? É o último slide, é rapidinho. Tá suave. Então vamos lá. Então aqui, ó, na resposta B a gente tem aqui, ó. É um gene dominante, né? É uma característica dominante ligada ao sexo, e a probabilidade do casal geração 2, o casal 2 aqui com geração 2, 3,
ter uma criança do sexo masculino que herda a característica é de 50%. Também é errado aqui, porque não é um gene dominante, né? A gente vê que não é um gene dominante porque, olha aqui, Não ó, é se do fosse um homem, gene dominante, a gente é poderia uma ter mulher. mais. Uhum, a gente teria Não é da mulher. mais influência. Autossômica dominante, e supondo que a mulher indicada pela 2-1, que seria essa aqui, case-se com o homem afetado pela característica, a probabilidade desse casal ter filhos com características é de 3/4. A gente vai entender que não é 3/4, porque a gente vai fazer uma continha aqui bem bobinha, tá bom? E aí a gente vai chegar que a correta é recessiva, e a probabilidade, né, desse 3-1 aqui ser heterozigoto, né, ele ter gene dos dois lados, é de 2/3. Por quê? Vamos fazer aqui uma continha. Deixa eu ver aqui como que eu uso lousa interativa. Deixa eu ver se tá, como que usa essa lousa interativa aqui. Vamos ver. Aparece para você? Você está vendo a minha lousa? Você vê uma lousinha, por acaso? Não. Deixa eu ver aqui, calma aí. Eu não sei muito bem como usa aqui, mas eu vou escrever no chat aqui só para você entender. Por que o correto, então, fica com essa última aqui, e a chance, né, é de 2/3 ser heterozigoto. Porque aí a gente vai lembrar como que funciona aquela tabelinha. Então, ó, o que acontece aqui, ó, na geração 1, você tem o pai, a mãe, que a gente não consegue entender, né? Se é azão, azão ou azão, azinho. A gente não sabe ainda. O que a gente vai conseguir ver aqui? A gente vai primeiro ver aqui, então, os pais que são iguais e dão filhos ao diferente. Então, o que a gente faz aqui, ó? Esse aqui, a gente sabe que ele tem um azão, porque o branquinho, né, ele é dominante. Então, azão aqui, tá bom? Esse aqui, ó, que ele tem um, ele herda um do pai e um da mãe, quais as chances desse aqui ser azão azão, ou azão azinho, ou azinho azinho? Então a gente faz o seguinte, ó. Lembra que a pergunta tá falando aqui, ó. O 3-1, esse aqui, é de 2/3. Como que a gente vai fazer então a continha? O pai é azão, azinho, e a mãe é azão, azinho também. Tudo bem? Esse aqui é o pai e a mãe, ó. Azão, azinho. Quais são as chances do filho 1 ser heterozigoto ou homozigoto? A gente tem 4 combinações, lembra? Qual que é a primeira combinação? Azão do pai, azão da mãe. Segunda combinação, azão do pai, azinho da mãe. Terceira combinação, azão da mãe, azinho do pai. E última combinação, azinho do pai, azinho da mãe. Tudo bem? Quais é a chance desse indivíduo ele ser heterozigoto, ou seja, ele ter características, né, diferentes? É de 2/3 porque você tem a chance, né, de ter aqui, ó, azão, azão e azão, azão aqui no meio. E aí ele não tem azinho, azinho, por quê? Porque azinho, azinho ele manifestaria a característica, né? Então, se ele fosse um homozigoto azinho, azinho, ele seria pintado. Por isso que a chance dele ser um heterozigoto é de 2/3, porque ele não vai manifestar essa característica, né, em 3 possibilidades. Conseguiu entender? Uhum. Então, é isso. Eu fico por aqui, desculpa esses 5 minutinhos de atraso. Professor Sim. Eduardo, Que isso? eu vou disponibilizar o slide, então, lá no Drive, tá bom? E aí Tá você bom. pode depois dar uma lida naquelas partes que a gente correu um pouquinho, pra gente poder tirar aquelas dúvidas. Beleza? Isso aí, muito obrigado. Boa noite. Boa noite, Evelyn. Interromper a gravação já. Boa noite, Bruno. Tá bem? Vocês estão bem? Aham. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Peraí, que eu já ia compartilhar a tela com o WhatsApp aberto, ia dar probleminha. Peraí. Bem,
Ah.